Quero saudar a todos com a paz do Senhor, dizer que é uma grande alegria poder estar aqui mais uma vez, estar compartilhando uma palavra da parte de Deus com todos vocês. Você que tem a sua Bíblia, quiser nos acompanhar, poderá estar abrindo em Lucas capítulo 17 e versículo 11. Lucas capítulo 17 e versículo 11. Essa palavra vai nos dizer o seguinte: e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos os sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos, e onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então, o que me chama muita atenção nessa palavra, no qual quero compartilhar com os irmãos, é o versículo 12, que vai dizer assim: entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Esse versículo ele nos diz muito, no qual esses leprosos eles pararam distante de Jesus. Mas aí você pode se perguntar, mas por que distante? Justamente porque eles tinham lepra. E a lepra, na época, ela era considerada uma doença terrível, no qual as pessoas não podiam se aproximar. A pessoa que estava leprosa, ela tinha que se manter a uma certa distância, ela não podia se aproximar, não era permitido. Mas esses leprosos, eles nos dão aqui um grande exemplo. Eles não podiam se aproximar de Jesus, eles não podiam tocar em Jesus. Mas então o que eles podiam fazer? O versículo 13 vai nos dizer exatamente o que eles fizeram, e exatamente o que nós também devemos fazer. Levantaram a voz dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Então eles levantaram a voz, eles clamaram ao Senhor, eles clamaram a Jesus. E é o que nós devemos fazer também. Mesmo que às vezes parece que o Senhor está de uma certa forma tão distante de nós, parece que não podemos alcançá-lo, mas temos que ter fé, temos que acreditar, assim como esses 10 leprosos fizeram. Eles clamaram a Jesus, e Jesus ouviu eles. Então, nós devemos tirar isso como exemplo para a nossa vida.
diante de um problema, de uma adversidade, que possamos clamar ao Senhor. E com certeza Ele vai nos ouvir e vai nos dar uma direção. E foi exatamente o que Ele fez. O versículo 14 vai nos dizer: e Ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Então aqui também tem algo que me chama muita atenção, no qual Jesus ele deu uma ordem: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Naquela época os sacerdotes eram os que avaliavam se realmente a pessoa ela tinha sido curada da lepra realmente. Eles que davam o aval da cura. Mas o interessante é que a fé deles foi muito grande. Porque eles, no momento que eles saíram, eles ainda não estavam limpos. Mas eles acreditaram na palavra de Jesus. Eles não duvidaram da palavra. Jesus disse: ide. E eles foram. E no caminho, quando eles perceberam, eles estavam limpos da lepra. Então, que possamos nós também ouvirmos ao Senhor quando Ele nos pede algo, quando Ele nos mostra algo, quando Ele nos dá uma direção, que possamos seguir essa direção firme, mesmo que no início parece que não vai dar certo. Mas devemos ouvir ao Senhor, porque no caminho Ele vai trabalhar em nossa vida. Independente do problema, independente da circunstância que estamos passando, Ele vai trabalhar da maneira melhor possível em nossa vida. Mas no final da caminhada que vamos perceber o que Jesus fez, a maneira com que Jesus nos limpou também. Não só nesse caso da lepra, mas o Senhor ele limpa o nosso coração também. Ele nos purifica. Basta ouvirmos ao Senhor. Basta seguirmos a sua palavra. Versículo 15 ele vai nos dizer também que e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Nós também devemos fazer isso. Quando o Senhor age em nossa vida, nós devemos agradecê-lo. Não somente pedir a Ele, mas quando recebemos, devemos agradecer. Devemos agradecer por tudo, devemos ser gratos por tudo o que o Senhor faz por nós. Às vezes, o Senhor nos dá livramentos, nos cura de algo que às vezes nem percebemos. Então devemos glorificar ao Senhor, porque é Ele que tudo vê, é Ele que tudo faz em nossa vida. Exatamente como esse leproso fez quando percebeu que já estava curado. No 16, e caiu a seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. O samaritano naquela época era uma pessoa que ela não era vista com, diríamos assim, com bons olhos pelos outros. Era considerada uma pessoa que não cumpria a lei daquela época como deveria ser.
como deveria ser na cabeça das outras pessoas. Era uma pessoa que era deixada de lado. E acontece muito isso hoje também. Porque ao invés de olharmos o interior da pessoa, ao invés de nós olharmos mais além, nós muitas vezes acabamos olhando só o exterior da pessoa. Acabamos julgando a pessoa, no qual não conhecemos. E não somos juízes para julgar alguém, para dizer que esta pessoa está certa ou está errada. Nós não somos ninguém para julgar. No versículo 17, e respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Então aqui vai nos dizer que somente um voltou para agradecer a Jesus. Os outros 9 não voltaram. Isso temos que tirar como exemplo para a nossa vida. Não o exemplo dos 9, mas sim um exemplo daquele um que voltou, que lembrou de agradecer ao Senhor. Então, devemos analisar muito bem. Devemos, de uma certa forma, ser gratos por tudo o que o Senhor nos faz. Pois Ele pode tudo em nossa vida. Mas temos que acreditar. Temos que ter fé. Não podemos desistir. No versículo 18, não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então vemos, irmãos, a importância de termos fé, de acreditarmos no Senhor, de acreditarmos que Ele está do nosso lado, mesmo parecendo que Ele está longe, mas Ele está do nosso lado, está nos cuidando, está nos guiando, está nos protegendo, está nos livrando. E esse samaritano, além de ter a fé, ele teve também a gratidão em seu coração. Que possamos nós também reconhecer o poder de Deus em nossa vida. Possamos agradecer todos os dias pelo alimento, pela vida, pela saúde, por tudo. Porque Ele está sempre presente. Gostaria de contar aqui para os irmãos algo que aconteceu há uns dias atrás. Estávamos, eu e meu pai, trabalhando, estávamos derrubando eucaliptos, no qual eu estava arrastando com o trator. E num certo momento, quando eu comecei a puxar 2 eucaliptos,
mas eram 2 eucaliptos bem finos. Eu percebi que fui até um determinado momento e o trator não andou mais. E aquilo me chamou a atenção. No momento eu achei que talvez algo tivesse enroscado nos eucaliptos e tivesse segurando, tivesse impedindo que eu isse para frente com o trator. Mas naquilo eu olhei para trás e não havia nada que segurasse. E como era 2 madeiras muito finas, era muito leve, não poderia ter parado ali. E no momento no qual me virei para trás para ver o que estava acontecendo, eu notei algo que me tocou bem do meu lado assim. Mas na hora eu não levei a sério. E continuei a insistir para tentar puxar aquelas madeiras. Mas o estranho é que o trator não se mexia, ele não ia para frente, não ia para trás. E também não patinava, ele não fazia nada. Ele simplesmente acelerava e o trator não saía dali. Mas aí novamente, quando eu me virei para o lado para olhar para trás novamente para ver o que estava acontecendo, que eu não estava entendendo, algo novamente me tocou do meu lado, da altura da costela. E foi então que eu resolvi olhar. No momento que eu olhei, eu vi que tinha subido em cima do trator, tinha vindo lá da frente um galho de eucalipto. Esse galho, ele atravessou a lateral do trator, veio e ficou do meu lado. Ele ficou a milímetros da minha costela. Então quando eu vi aquele galho, eu até tomei um susto. Eu pensei, mas o que esse galho está fazendo aqui em cima? Então a partir daquele momento ali eu entendi o porquê que o trator não ia para frente. Eu simplesmente peguei aquele galho, tirei e coloquei para o lado. No momento que eu coloquei o galho para o lado, eu simplesmente acelerei e o trator saiu normalmente. Então naquele momento eu pude perceber o quanto Deus está do nosso lado, o quanto Ele nos cuida. E às vezes não nos damos conta do cuidado de Deus. Então, irmãos, era essa palavra que eu queria deixar para os irmãos. E que possamos reconhecer mais ao Senhor. Que possamos crer mais em Deus. Porque Ele é real. Ele é real. E se prestarmos um pouquinho de atenção, todos os dias vamos perceber a maneira com que Ele age, com que Ele trabalha em nossas vidas. Então, irmãos, que sejamos gratos a Deus. Neste momento, convido você que está
nos assistindo, para conversarmos mais uma vez com Deus. Você aí de casa, abre o teu coração e converse com o Senhor. Pode ter certeza, Ele está te ouvindo. Ele está te ouvindo e você vai perceber que depois da oração Ele vai trabalhar ainda mais na sua vida. Então oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, Senhor, te agradeço primeiramente por mais essa oportunidade, Senhor Deus, de poder estar aqui, Senhor, de poder estar levando a Tua palavra, Senhor Deus. Senhor, te agradeço também pela vida, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, Senhor. Às vezes nem percebemos, Senhor, mas o Senhor está ali do nosso lado, está nos amparando, Senhor, está nos guiando. Muito obrigado, meu Deus. E lhe pedir, Senhor, neste momento, o Senhor possa estar visitando, Senhor, aquela pessoa que neste momento pediu oração, Senhor, que necessita, Senhor, de uma cura, de um milagre, Senhor Deus. O Senhor possa estar indo até essa pessoa. O Senhor possa realizar, Senhor, este milagre, esta cura na vida dessa pessoa, Senhor. Mas que acima de tudo essa pessoa ela possa reconhecer que foi o Senhor que trabalhou na vida dela. E que essa pessoa possa vir a testemunhar, Senhor, este milagre na vida dela, no qual o Senhor mudou a vida dela. Peço também a presença, Senhor, do Teu Espírito Santo a cada dia nos guiando, nos mostrando o caminho correto, Senhor Deus. Deus, que o Senhor possa estar repreendendo nesse momento todo o mal, Senhor, toda enfermidade. Assim te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém.